Olá. Boa noite a todos. Boa Estamos aqui noite. reiniciando o estudo de satsang, retomando o estudo de satsang. Hoje a condução vai ser pela Madhava, e que possamos ter muita clareza, né, para aproveitar esse estudo da melhor forma possível. E aí ele vai ficar gravado para que possamos assistir outras vezes, ou quem não está aqui presente, né, se quiser assistir, se quiser beber aí dessa fonte que são os satsangs e que a gente vai trazer aqui entendimentos, nossos entendimentos. E é uma oportunidade muito interessante de se abrir para a vulnerabilidade, né? Uhum. E aprender, né? Porque quando a gente fala também, acho que isso vai trazendo mais clareza para nós mesmos. A gente escuta a gente falar, né? Eu acho que isso favorece muito esse processo de autoconhecimento. Madhava, passa a palavra. Boa noite. Né? Hoje a gente vai dar início ao satsang, que foi muito importante, esse satsang. Eu estava presente, foi lá em Barreiras, e ele foi muito importante para mim. Eu lembro que eu assisti esse satsang chorando do começo ao fim, porque foi muito forte. Como transformar tudo ao seu redor. Né? E Saulo justamente começa esse satsang fazendo uma meditação, chamando a gente para a presença, né? Para estar presente, mas com a nossa consciência, né? Ali aberto. E ele inicia fazendo aquela meditação de respiração. E eu vejo essa meditação de respiração é justamente isso, estar presente, né? Naquele momento ali você se observa, né? Tudo que você observa, apesar que são suas emoções, o seu corpo, né? Da sua respiração, respirando, soltando, mas é um momento também que você se volta para você mesma, né? Mesmo que seja só o corpo, as emoções, né? Já começa a partir daí. Então, ele fala muito dessa forma da transformação, de que você querer, de poder ajudar o outro, né? De ser luz, e através do seu coração. Tudo parte de você, de dentro de você. Né? A gente, por mais que a gente queira ajudar as pessoas, queira estar junto, colaborar, mas a gente não pode fazer nada se primeiro a gente não fizer por a gente mesmo, né? Porque a luz tem que partir, o início de tudo tem que partir de nós, então é de dentro da gente, de dentro para fora. E fiquei nervosa agora. E ele fala muito... Deixa eu ver se eu contribuo então um pouco com você, já que é um Ah, estudo, né? Todo uhum, mundo aí está dividindo. Quando eu estava assistindo esse trecho, eu me lembrei de uma fala do Saulo, que ele repetia muito quando eu estava em Rio das Ostras, que é cego guiando cego. uhum, E naquele momento eu travei completamente, eu fiquei um tempão sem atender, né? Então, para quem está escutando aqui e não sabe, sou terapeuta holística e eu dei um bug, eu buguei geral. Porque essa fala dele vem justamente desse lugar da gente não se conhecer e, entre aspas, está guiando o outro, querendo curar o outro, quando na verdade a gente precisa curar nós mesmos. E aí eu buguei geral, eu fiquei, meu Deus, mas como assim? Mas é a minha profissão, o que é que eu vou fazer na minha vida se eu sou cega? Foi uma doideira na época, assim, né? Até eu entender, inclusive, sair desse lugar que normalmente o terapeuta entra, de querer curar o outro, né? Então, foi importante para mim nesse sentido. E também entender que não existe o outro. E aí eu comecei a observar que exatamente tudo que o outro, durante um atendimento, me traz, eu também tenho aquilo. Eu também tenho aquele problema, eu também tenho aquele incômodo que pode ter surgido
por outra história, claro, mas eu também tenho. Se é a culpa, se é a falta de perdão, se é o medo, se é não, o que quer que seja. O que o outro apresenta, eu também tenho, né? Então acaba que é um processo de auxílio mútuo. Então, essa olhar para si, né? Outra coisa que você provavelmente talvez fale mais para frente, que me chamou a atenção, é que ele falou assim: já tem tanta gente mentirosa no mundo. Tem um texto que ele fala isso. Isso me chamou a atenção, porque me remeteu não à mentira que a gente conta para o outro, mas a mentira que a gente conta para nós mesmos. Então, muitas vezes, de forma totalmente inconsciente, a gente acredita que a gente está realizando algo para o coletivo, que a gente está realizando algo para um bem maior, mas na verdade a gente ainda, eu, né? A gente, porque já me peguei e ainda me pego assim, né? Olhando para mim, olhando para o meu umbigo, querendo resolver questões que poderia ser de outra forma, que eu sei poderia ser de outra forma, mas por alguma questão interna eu ainda não consigo fazer de outra forma, né? Então, e isso passa por olhar para si mesmo, né? Para trazer essa cura para si mesmo, um entendimento para si mesmo, para que o coração se abra, né? Não sei se eu consegui expressar o que está por aqui, mas vai lá, Maria José, foi só para relaxar isso, esse É. nervosismo. Não, é ótimo, isso só tem a acrescentar, porque muitas vezes a gente ouve alguma coisa, a gente às vezes pensa até no outro, mas esquece que aquilo às vezes está sendo para a gente mesmo, né? E a gente, poxa, a pessoa, pensa em alguém, ela podia estar ouvindo isso, isso seria bom para aquela pessoa, mas na realidade aquilo é para a gente mesmo, porque às vezes olhar para dentro é muito doloroso, entendeu? Então, às vezes é mais fácil fugir, às vezes é mais fácil não olhar, entendeu? Porque vai trazer outras coisas e a gente às vezes não quer. A gente, que eu quero dizer também somos nós, né? Não quer olhar para aquilo porque vai fazer com que você mexa, toma atitude. E muitas vezes é mais fácil ficar naquele sofrimento que já está acostumado com aquilo ali. E só que quando a gente percebe, quando a gente vai em frente, dá essa oportunidade a nós mesmos, que tudo é para a gente mesmo, tudo é para nós mesmos, é tão libertador. Lá na frente você vai ver tão libertador que você separa assim, poxa vida, quanto tempo eu fiquei sofrendo com aquilo, remoendo aquilo, né? E, e por nada. Simplesmente você, poxa vida, você passa a ver as outras coisas de outra forma, que você, poxa vida, por que eu fiquei tanto tempo ali parada, né? Porque, na realidade, que ele fala sempre é a gente se libertar da gente mesmo, porque tudo está aqui, né? Não está fora, e a gente está sempre na busca do fora, né? E não é fora, é dentro, né? E ele fala muito sobre isso, e ele fala também que eu achei muito importante também, uma das falas dele, do através do entendimento que você vai tendo de você quando você está aberto, você se permite a isso, a querer fazer alguma coisa por você mesmo, né? Esse fogo ardendo dentro de você, e você quer ir, você buscar isso, e, e, e ir com tudo, que não é fácil, não é, é tudo, não é fácil, não, você ver as suas sombras, você olhar para tudo aquilo ali e querer mesmo. E quando você vai nesse entendimento, nesse querer, você abre um campo, entendeu? Que aí você vai começar, você vai querer servir, você vai querer ajudar, você vai querer fazer.
E quando você parte para isso desinteressadamente, as coisas vão se permitindo, os entendimentos vão vindo para dentro de você. Então, e as coisas aparecem no momento assim onde você menos espera, aquilo vem. E eu vou trazer um exemplo aqui de uma coisa que eu já até falei sobre isso algumas vezes, sobre quando eu tive uma percepção sobre a culpa. E eu estava lá em Barreira, estava até com você, Amanda, lá. A gente estava fazendo alguma coisa lá na cozinha e eu falei a palavra culpa. E a Cássia me perguntou, Maria José, o que é culpa? E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou responder para ela? Que eu vou... Eu fiquei assim, olhando para a Sueli, eu fiquei assim, sem saber como falar, né? O que é culpa? Eu falei assim, culpa é quando alguém, por exemplo, você está passando ali, alguém vai pisar no seu pezinho, e foi sem querer, mas aí ela pisou, machucou seu pezinho, seu dedinho, aí ela fica com aquela sensação assim, de culpa que machucou você porque fez dodói no seu pezinho. Dá uma explicação assim a ela. E ela perguntou uma outra coisa que eu falei assim, agora vai você, Celina. E nisso, eu parei assim, e elas conversando, eu parei e fiquei olhando para a janela, assim. E naquela época que estava muito cheio lá, o galo ele estava atacando todo mundo, porque ele estava defendendo a ninhada dele. Né? A galinha estava chocando, então ele estava defendendo, né, os pintinhos dele, a galinha dele lá, parceira dele. E nisso eu vi o galo atacando alguém, e alguém saiu correndo, e ele saiu numa boa. Aquilo ali eu tive um entendimento tão grande ali, porque ele estava agindo da maneira certa, e ele atacava, mas ele saía tranquilo, sem culpa. Eu falei assim, gente, ele ataca, fere até outro ou não, assusta o outro, sai correndo, mas ele sai sem culpa, porque ele está fazendo o papel dele, está cumprindo o papel dele, que é defendendo a ninhada dele lá. Então, isso me trouxe uma clareza, assim, um sentimento de culpa, né, que eu sentia, porque eu, lá atrás, na vida, no momento, eu fiz o que eu achava que era certo. Eu tive aquela atitude porque eu não tinha percepção, não tinha noção do que eu estava fazendo, então eu sentia a sensação de culpa. Então, a partir do momento que eu tenho noção daquilo ali, essa percepção, então, se eu fizer, mesmo tendo noção, e se eu fizer uma coisa, agora, quando eu não tenho percepção daquilo, então não tem por que eu sentir culpa, porque eu estava fazendo o que achava que era o melhor para mim, né? Achava que era o melhor para o outro, né? Então, isso me trouxe assim, uma clareza muito grande, sabe? Me tirou um alívio assim, de dentro de mim, sabe? Do coração. Então, é isso que tanto Santo Saulo fala. Eu também já percebi, quando você age, você se serve, você está agindo por amor, desinteressadamente, as coisas vão surgindo, vão vindo. Então, é isso, é você se permitir, é você estar aberto a isso, entendeu? Então, isso é uma das coisas que ele falou ali, e eu queria ouvir vocês aí também um pouquinho. No meu caso, eu acredito em dois trechos aí que a Su falou. Um de que eu sempre achei mais fácil, né, apontar no outro, né, os defeitos, do que olhar para mim mesmo, né? E outro de sempre ficar nesse dilema, né? Se eu cuido de mim ou eu cuido do outro? Eu cuido de mim ou eu cuido do outro? Mas isso foi dissolvendo, assim, não sei, com o passar do tempo, a partir dessa percepção, né, de que tudo é uma coisa só, e aí não é só de palavras, né, de começar a sentir isso mesmo, né, sentir que para que eu beneficie o que está fora desse corpo aqui, né, vamos chamar isso de outro, eu vou beneficiar mais se eu cuidar do que está dentro desse corpo, né, de mim. Então, mesmo quando eu começo a pensar que é tudo uma coisa só, e que mesmo que meu foco seja o outro,
nesse raciocínio dual aí, é melhor eu cuidar de mim primeiro, para depois cuidar do outro, que eu vou causar um bem muito maior do que se eu ficar tentando cuidar do outro como cego, né? Como o Márcio falou. Então, acho que são os dois pontos aí que pegam bastante na minha trajetória. É o que ele traz nesse estudo, inclusive, né? Com o título, como uma pessoa só, não lembro do título exatamente, Maria José depois corrija, mas como pode uma única pessoa transformar uma comunidade inteira, né? E aí ele traz justamente essa percepção, essa clareza de que ia mudando a si mesmo. E, inclusive, por conta desse somos um, né? Que a gente está falando dessa dualidade. Porque se eu mudo a mim, que tudo é ligado, né? Que não há separação, naturalmente quem está à minha volta também muda. Cada pessoa muda. E aí eu mudo, você cuida de si, eu cuido de mim, cada um cuidando de si. Essa transformação acaba reverberando, né? A todos em volta. Ele só não comentou no satsang que esse caso, né, de eu de repente achar que eu sou um farol, mas eu estou apagado. Ele fala do farol aceso para si mesmo, fala, né, do farol iluminando, mas eu acho que essa reflexão aqui é como se eu fosse me achando o farol, mas na verdade eu estou apagado. E muitas vezes você até acha que está apagado, mas você está iluminando e nem percebe. Entendeu? Às vezes, quando você tenta fazer por você mesmo, por mais que você não perceba, uma simples fala, conversando com o outro, tentando ajudar o outro de uma forma, eu vejo isso no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia, né? Por pouco que você fala, que você dá um toque, que você aprende, que você... Pode ser que as pessoas não entendam aquilo, mas numa hora ou outra, sempre aquilo vai fazer um resultado, sabe? Porque aí quando você vê o outro falando, porque fala sobre daquele exemplo, sabe? Tem uma percepção daquilo. Qualquer coisa que você faça, se você fala com atitude sobre o perdão, sobre o amor, sobre o até por uma alimentação, alguma coisa, de uma forma ou de outra, aquilo fica no subconsciente dela, entendeu? Então, indiretamente, você acaba ajudando o outro, entendeu? E, e uma forma também que eu percebi de você fazer por você, até nas suas próprias dificuldades. Por exemplo, assim, eu tive uma época, uma crise de ansiedade, e eu procurei tratar da melhor forma natural possível e reconhecer isso, ver essa ansiedade em mim, e isso não de uma forma de doença, não, mas de uma forma de me reconhecer nas minhas emoções, né, dentro de mim, e acolher isso. Isso me tornou de uma forma de poder ajudar o outro, de entender o outro, de compreender o outro quando o outro se diz que está numa crise de ansiedade, entendeu? E fazer esse acolhimento. E eu vejo que hoje eu percebo assim, acho que foi até necessário eu sentir isso, me perceber nisso, até para me poder ter esse olhar para o outro de acolhimento, entendeu? Então, é uma outra forma de também de se cuidar e de acolher o outro. Mais alguém coisa? Falar alguma coisa também? Só mal que você disse aí, acho que eu noto mais impacto no outro quando eu mudo as minhas atitudes, não as minhas falas, né? Então, eu percebo que quando eu estou só falando, eu estou tentando convencer o outro a acreditar naquilo que eu estou falando, né? E quando eu
desligo disso, de tentar convencer o outro de alguma coisa, e eu simplesmente tomo as minhas atitudes, se elas fizerem sentido para alguém, esse alguém vai perceber e vai reagir a partir daquilo ali, né? Então, o exercício meu tem sido na verdade, não é um exercício, naturalmente eu tenho falado menos e agido mais, né? E eu acho que daí que vem um pouco isso de impactar quem está ao redor, né? Não é porque eu estou sabendo falar bonito ou dar palestra, não, é só porque eu estou agindo e quem está perto está vendo, né? Na realidade, é isso mesmo, Alexandre. Eu que não soube me expressar, mas é isso mesmo que você falou. Exatamente isso. São no seu dia a dia, nas suas atitudes, exatamente isso. E, na realidade, eu acho que eu estou numa fase, eu já falei, né? Já tentei falar, que antes no início também, tipo assim, tentar mostrar às pessoas, já tive essa fase, sabe, de falar, de tentar mostrar às pessoas achando que eu estava certo, tentando mostrar esse caminho, já tive essa fase. Hoje em dia já não, já procuro exatamente isso. Vou seguindo o caminho, entendeu? Vou indo. Exatamente isso, nas minhas atitudes, que talvez perceba isso, reconheça. Se o outro tiver nesse momento dele de ver também, né? Porque cada um não quer dizer que eu esteja certa, né? Não quer dizer isso. Talvez na minha percepção, sim, mas cada um tem o seu momento nas suas atitudes, né? Mas eu também me pego nessa transição aí, né, que você está falando, de às vezes estar numa atitude, mas estar olhando para o lado, né? Tipo, será que estão vendo? Que eu estou fazendo tal coisa? Não estou falando, mas estou fazendo, né? Será que alguém está vendo? Então, ainda me pego em algumas situações, tendo essa consciência, né, de que importa é a atitude, mas ainda assim esperando um reconhecimento, né, esperando ser visto, né, pela atitude ali. Mas acho que é parte desse processo, né, faz parte. E ter essa consciência acho que é parte também. Estou lembrando de uma parte aqui, né, Josi, que ele fala, você trouxe um pouco sobre isso também, de se disponibilizar para fazer o que precisa ser feito, o que tem a ser feito, porque todo mundo pode aprender algo novo em qualquer momento. E muitas vezes a gente se pega paralisado, ou não se disponibilizando, mesmo que possa se disponibilizar, ou medo, talvez, de não conseguir, né, fazer algo. Porque eu não sei, porque eu não aprendi, porque eu não estudei, né? E aí o convite é justamente o contrário disso, dentro da fala que ele traz, e você trouxe um pouco sobre isso, né? Basta que eu sinta no meu coração, que eu sinta esse fogo queimar e me disponibilize, né? Porque é possível aprender coisas novas, é possível fazer coisas novas. E esse aprendizado e os entendimentos que vêm a partir daí vêm justamente de forma sem esperar, né? E lembro de um trecho também que ele fala sobre a ciência da paz, a ciência da espera, quando muitas vezes a gente busca esse cuidar do outro, como já falamos aqui em alguns momentos, né? Mas se eu não tenho esse olhar ainda para mim, se eu ainda não consigo desenvolver em mim essa paz, né? Como eu vou ser essa paz? E acho que isso tudo é um olhar muito necessário, assim, né? E profundo para si mesmo. Mas também não é preciso
Estou aqui falando e pensando ao mesmo tempo. Não é preciso parar de fazer, de realizar, de agir, esperando que essa paz chegue. Porque é justamente o contrário. É agir, né? É agir, é se disponibilizar, é servir, para que tudo isso vá florescendo, muitas vezes sem a gente perceber. Abre o microfone, Abaia. Passa a palavra. Ei, gente. Bom, eu não quis interromper, porque me veio e eu falei, vou escrever. Esse movimento, né, de reconhecer a própria paz, que eu acho que é muito reconhecer, né? Eu passei a vida buscando por essa paz, buscando encontrar ela em algum lugar e tentar desenvolver ela, né? E aí, quando você falou de desenvolver, eu me lembrei disso. Mas é de um movimento, talvez, de reconhecer que ela sempre esteve aqui, né? E a gente vai tampando o buraco, tampando, e a gente não consegue acessar esse lugar. E esse satsang, ele realmente ele foi muito forte, né? E essa transformação, e eu falo por mim que cheguei na sanga no início, na cabeça que eu ia fazer algo pelo outro, né? E há poucos dias me veio muito forte, né? Que a entrega, ela passa por nós primeiro, né? Eu ainda não aprofundei nisso, mas é como se essa entrega, ela viesse e eu usufruo e me nutro disso, de alguma forma eu expando isso, quando ela realmente me transforma por dentro, né? Mas não tem como ela vir de fora ou eu trazer algo que eu não tenho dentro de mim, né? Ou na realidade não reconheço em mim. Então, eu tenho olhado muito para isso, né? O que é a entrega, o que é como se transformar, né? Desfazendo de todas essas caixas que a gente vai criando, colocando, e quando na realidade a gente vê que não tem nada daquele nunca teve, né? Então, são desculpas e mais coisas que a gente coloca ali no meio. Mas isso tem vindo muito claro, que essa entrega, ela é como se precisasse vir de dentro para fora, né? Não tem como ser um caminho inverso, né? Eu preciso ir para dentro para que eu consiga expandir isso para fora. Então, ele me relembrou isso que veio nos últimos dias, né? E da gente olhar mesmo, né? Eu, falando por mim, de eu olhar para mim com mais... Eu vou usar a palavra justiça, né? Ser justa comigo mesmo naquilo que eu ainda postergo de olhar, né? E tentar ser um pouco melhor. Mas não existe é como se não existisse uma resposta, né? Eu preciso agir, eu preciso fazer, porque só fazendo eu vou conseguir identificar quais são os pontos eu ainda preciso melhorar, né? Eu fugi durante muito tempo de me relacionar com as pessoas de forma verdadeira, né? E deixar com que tudo que tivesse que vir aqui dentro para fora. E quando eu comecei a fazer isso, eu me deparei com muitas coisas, né? Muitos espelhos, onde me levou a olhar o quanto ainda tem a se lapidar, né? Mas também de perceber o quanto também já caminhei, o quanto que já melhorou, né? E quantas coisas também boas que já existiam que eu não reconhecia, mas também ao mesmo tempo quantas coisas que eu precisava melhorar e que eu também não aceitava, né? E quando a gente começa a aceitar isso com mais não do auto-julgamento, né? Mas ter mais atenção, né? Onde se inicia e por que se inicia esses movimentos assim, né? E não tem como a gente mudar. Eu lembro até hoje a primeira fala do Saulo comigo, que a primeira coisa que eu tinha que aprender era arrumar meu quarto, né? Então, não adianta, né?
Como eu vou querer mudar o mundo, querer mudar tudo ao meu redor, se eu não mudo esse quarto, que é a mim mesmo, né? É muito mais profundo do que um lugar físico. É isso que eu tinha para contribuir aqui. E a gente estando, uma coisa também que eu aprendi muito, estar na presença, estar no agora. Não é fácil, não é fácil, mas quando você procura estar ali, estar atenta aos seus atos, às suas emoções, você vê que aquilo ali, ao mesmo tempo, é tão... Não é seu, é tudo tão fora, é tudo tão fora que você olha, para, e já aconteceu algumas vezes isso comigo, e você vê que aquilo ali é o corpo reagindo, é em volta das coisas de você, então isso faz assim, com que você olhe mais para dentro de você, sabe? E porque esse momento que eu percebi também, que agora estou vendo assim, ó, eu vi alguns depoimentos até meus, antigos, assim, e às vezes eu percebo assim, algumas percepções que eu tive e, e que muitas vezes eu deixei passar, sabe? Não sei por quê. Aí eu fico me perguntando assim, onde que foi que eu me perdi daquilo ali? Onde que foi que eu me perdi daquele momento? Onde que foi que eu me perdi daquela percepção? Porque eu não estava presente, assim, porque o dia a dia, a nossa própria mente, tudo que a gente faz é tão rotineiro, é tão na rotina, é tão que a gente não percebe isso. A gente é como se a gente caísse naquilo ali e fosse embora. Então a gente não percebe isso. Então por isso que a gente se perde da gente mesmo, a gente se distancia de nós mesmos, entendeu? Isso foi uma coisa que eu tenho percebido muito isso no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas coisas. E às vezes eu me perco, me pergunto assim, onde foi que eu me perdi de mim mesmo, daquelas emoções, daquilo, não das emoções, daquele, daquele entendimento que eu tive, daquela percepção que eu tive, e para onde foi aquilo? Por que que às vezes eu não dou continuidade àquilo? Porque eu me pego pela mente no dia a dia, porque aqui fora, esse dia a dia de trabalho, disso, daquilo, a cobrança, até mesmo que o Saulo falou sobre isso, as cobranças dos padrões, né? Que você tem que ser assim, se você tem que ser assado, que se você não for, você está fora dos padrões, né? Você é julgado o tempo todo. Então, isso acaba te como é que eu vou falar? Desviando daquilo que você até traçou para você mesmo, daquilo que você realmente é, entendeu? Você acaba fugindo de você mesmo. E foi isso uma das coisas que ele falou sobre isso. Mas... Quando você fala assim, me vem muito assim, um sentimento de culpa, né? De tentar buscar uma resposta, né? Eu estava num estado tal, de entendimento tal, por que que eu não continuei, ou por que que eu não estou mais, né? E o que será que eu me perdi? A impressão que, assim, isso não tem fim, né? Eu ficar me perguntando isso, eu não vou ter resposta, e mesmo que eu tenha, ela não vai me colocar lá de volta, né? Então, para mim, fica mais o exercício de achar uma forma minha, né, de voltar a esse estado, né? E não de procurar explicação de por que eu saí.
eu vou sair mesmo, né? Eu estou sendo motivado o tempo todo, externamente, fui treinado para isso, né? Para reagir ao ambiente, né? Então, para mim, a resposta já está dada. Qualquer coisa que me tire do foco, são 40 anos de treinamento, quase, que eu tive para sair do foco. Então, eu já tenho essa resposta. Agora, o que eu busco não é mais responder essa pergunta, é realmente achar o tal do orar e vigiar, né? É perceber. Então, se eu tenho essa percepção, ótimo, já estou achando bom. E voltar a me centrar de novo é o único exercício, né? Não de... Eu acho que quando eu começo a perguntar, eu já estou me culpando, já estou, né, me chicoteando por conta de algo que não vou ter resposta. Então, é isso. Talvez seja isso mesmo. Mas é como se eu voltasse uma relembrança, entendeu? Talvez seja até isso, né? Mas é como se eu me relembrar, me conectar comigo mesmo para e perceber que tá tudo aqui, não tá fora, né? E a gente acaba se esquecendo disso. E mais alguma coisa? Alguém queira falar alguma coisa? Alguma percepção, alguma coisa? Maravilhoso. Nadava, você disse no início que você chorou muito quando estava assistindo esse satsang presencialmente, porque estava te tocando assim profundamente. Mas teve algo específico que você ouviu naquele momento que te deu um clique? Lá eu estava me sentindo assim, como presa dentro de um casulo, sabe? E eu não sei porque eu fui para lá achando que eu estava até com um furúnculo aqui, né? Dois até, um na perna e outro aqui no meio da barriga, e não era nem nada disso, né? E, era um berne que eu peguei antes de ir para aí, e lá eu me soltou dentro de mim lá. E foi quando eu consegui tirar, né? Tava com um casulo mesmo, então eu estava me sentindo assim, eu estava me sentindo presa dentro de um casulo. E, esse satsang me trouxe assim uma libertação. Assim, eu pude, não sei explicar, mas eu me senti assim, é como se eu estivesse me libertando, soltando, me prendendo, me soltando dentro daquele casulo, sabe? É como se eu pudesse ser eu mesma, é como se eu pudesse vir para fora, é porque você é tão em barreira, junto com o Saulo, de todo mundo. Gente, vocês souberem como que é bom, como que é maravilhoso estar aí. Ali dentro, ali é como se eu, sabe, se eu levantasse as minhas asas, pudesse voar, sabe, pudesse sair, pudesse ser eu mesma. É como se eu tirasse todas as marras de cima de mim. Então, foi muito forte por isso, porque ali eu percebi ali que só eu poderia fazer por mim. Por mais que eu, que eu quisesse buscar fora, mas só eu poderia fazer por mim. E só dessa forma que eu poderia ajudar o outro. Porque isso para mim, em poder ajudar o outro, isso para mim foi sempre muito forte isso para mim. Tanto que eu sou reikiana há 20 anos, eu fiz o reiki porque eu achei que era uma forma de eu poder ajudar as pessoas. E nunca fui terapeuta, nunca fiz isso, né? Hoje que eu estou pensando, que eu estou começando a aflorar isso dentro de mim. Você vê como que as coisas ficaram presas aqui dentro, né?
anos e anos, né? Eu gostei do reiki porque eu sabia que eu fiz até o nível 3, então eu poderia fazer o reiki nas pessoas e sem ela perceber, fazia o reiki à distância. Então, isso agora me veio na minha cabeça aqui, vem florando. Olha só como que é bom a gente falar, né? Eu teve uma época que eu pensei em ser terapeuta, desisti, e com a fala da Sueli, numa dessas últimas reuniões, não me tocou de uma forma dentro de mim, porque eu fujo tanto disso. E são essas coisas que o satsang te faz, sabe? Isso aí, de você olhar mais para dentro de você, de você se reconhecer dentro de você. Por que que você foge tanto? Por que que você foge das coisas mais óbvias na sua frente? Você não quer aquilo, você tenta ir para o outro lado, mas aquilo sempre acaba no teu caminho, entendeu? É porque está dentro de você isso. E eu tanto isso que vai vendo que eu vi fui procurar saber como que é ser terapeuta de reiki, né? Fui investigar como é que é, né? É um trabalho de escuta e de reiki. Eu falei assim, gente, de escuta é uma coisa que eu estou aqui dentro da Sangha, desde a pandemia, que eu vim trabalhando, fazendo isso, o trabalho de escuta. Eu já faço isso e sem perceber que eu já estou fazendo isso. Quer dizer, sem perceber, eu já estou trabalhando dentro disso e eu estou fugindo tanto disso para quê? Né? Então, é esse reconhecimento, é esse olhar para dentro, entendeu? Que eu também vejo isso. Eu acho que é por aí. Acho que é por isso que me tocou tanto. Acho que ali, nesse satsang, eu pude soltar o meu casulo, eu pude abrir as minhas asas para poder voar. Vamos lá, Baia. Bom, no estudo teve uma fala que o Saulo trouxe, né? Que se a gente estava ali, né? Se a gente está aqui hoje realizando o que a gente está realizando, né? É que algo tocou o nosso coração. E o que a gente está fazendo com essa informação, né? Então, às vezes a gente ouve vários satsangs, e esse é um deles, né? Que ele foi muito forte, ele realmente foi bem impactante, né? Como que a gente traz isso para o dia a dia, né? Como que a gente pode trazer essa real transformação e a gente aplicar isso no dia a dia, né? E não de ficar só no olhar que transformou em mim, ok, transformou em mim, mas como isso está reverberando no todo, né? Então, ele traz essa fala, né? E ela me traz muito esse olhar para o dia a dia mesmo, né? Como que a gente aplica isso para a gente trazer esse entendimento de uma forma clara e como que a gente compartilha isso com o próximo, mas não no sentido que tem que ser assim do falar, mas na ação, né? Como uma inspiração mesmo, né? Através da gente, assim, como que a gente pode transformar tudo ao nosso redor com essa informação. Então, trazendo um pouco, né, eu acho que das falas do estudo, eu peguei aqui só uma parte, eu não sei se vocês anotaram mais coisas, mas foram duas falas que me marcaram muito, foi essa, né, se a gente está aqui hoje, é porque o meu coração, ele sentiu alguma coisa, né, alguma coisa precisa ser feita, né, e o que que eu estou fazendo com isso, né, o que que eu estou fazendo para poder transformar, o que que eu realmente estou fazendo, qual é a minha ação, né? Não do sentido só de eu ficar ali maravilhada com aquilo que eu ouvi, com aquilo que eu senti, mas como que isso realmente se transforma, né? E aí tem aquela onde ele fala desse fogo, né? Que a gente tem que pegar esse fogo, desse realizar e realmente fazer a coisa acontecer, né? Então foi essa. E tem uma outra que eu queria trazer que eu não consegui ainda ter clareza e eu acho que seria legal da gente trazer aqui. Ele fala muito do transcenda, transcenda. Eu não sei se eu consegui acessar a profundidade do que é transcender, né? Eu acho que o transcender, ele passa, como se fosse além, assim,
daquilo que a mente diz que precisa ser feito, mas seguir mesmo e deixar com que esse fogo interno, ele, né, através do coração, ele direcione para aquilo que precisa ser mudado, né? Porque se a gente deixa a mente estar ali no momento ali, controlando, né? Porque na verdade não é ela que tem que controlar, a gente tem que trazer ela para trabalhar junto com a gente, mas não deixar com que ela controle. Mas é isso que eu queria trazer, assim, que a gente falasse um pouquinho disso, né? O que a gente tem feito com essa informação, e essa parte do transcender. Eu não sei se mais alguém aqui chegou a pegar esse fio aí e poder compartilhar. Talvez vai poder agregar né, até onde eu consegui acessar através desse discurso. Eu entendo que esse transcender é o que ele fala também com outra frase, que é o vencer-se, né? Ele fala também que acredito que é a transcendência mesmo do ego, né? Desse sistema mente-ego que a todo momento nos impele a fazer o contrário do que o ser, do que o coração nos diz, né? E muitas vezes a gente não está nem conectado com o coração mais, né? Ontem, eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, que eu inclusive percebi muito isso, né? Uma desconexão com esse sentir a partir do coração. E aí, quando isso acontece, esse sistema mente-ego fica muito presente, né? Então, às vezes, se toma ações acreditando que está sendo pelo coração, mas verdadeiramente não é. E isso fica claro, muitas vezes, pelo próprio resultado da sua ação. Quando não é... Não sei, tá? Estou falando aqui, mas nem sei se é de fato isso. Mas às vezes não é o resultado que vem de forma fluida. Então, essa transcendência e esse vencer-se a si mesmo é justamente uma confiança, uma fé para que se haja a partir do coração. E como ele diz, né, também nesse satsang, como um único indivíduo pode transformar a comunidade inteira, ele fala pelo coração, né? Então, não tem outra forma. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu, por exemplo, que ainda tenho isso forte, né? Esse sistema mente-ego forte, muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre no comando ainda na minha vida, e como eu falei também aqui em algum momento, não é paralisar, né? Não é o exercício é justamente continuar agindo e trazendo a atenção, né? Como a Maria José trouxe também em algum momento, né? Eu estar atento, estar atenta para ir observando, para ir se colocando no lugar de observador e observando quando essas atitudes que vêm da mente, elas se manifestam, porque é possível perceber. Só que muitas vezes eu, por exemplo, eu estou vendo e eu me deixo agir, e eu me deixo levar por essa forma de agir, né? Tem algo ainda que me faz me auto-sabotar nesse sentido. Então, é um exercício constante do orar e vigiar. Não vejo outra forma, né? Para fazer com que esse fogo permaneça aceso e a gente não fique tentando, nós mesmos jogando pá de cal, né? Para apagá-lo. E aí me lembro de novo, falei aqui no início sobre outra frase que ele trouxe, que é o mundo já tem tanta gente contando mentira,
no mundo, né? E aí me veio novamente isso, como quantas mentiras eu estou contando para mim mesmo, para não assumir a autorresponsabilidade de me transformar, para que uma comunidade inteira se transforme. Sobre esse lance aí de não me travar, né, ao longo do processo, o meu entendimento é hoje, né, que eu sou capaz de auxiliar alguém que queira ser auxiliado até, vamos dizer, até onde eu conseguir chegar, né? Então, se eu hoje consigo ter consciência de algumas coisas, eu me vejo capaz de auxiliar quem também eventualmente queira ter consciência, né? Se alguém estiver buscando uma iluminação, eu posso falar, olha, eu estou seguindo esses conteúdos, estudando esses materiais, se você quiser vir comigo, a gente estuda junto. Eu não posso te orientar a chegar nesse estado de consciência que eu não cheguei, mas eu posso te ajudar até onde eu cheguei. Não que isso seja linear, né? Uma escadinha aí de coisas, mas e isso vale até para conhecimentos técnicos e o que for de experiência da vida também. E sobre a fala da Vivi aí, é até difícil colocar em palavras mesmo, acho que a Su colocou muito bem aí. É difícil concretizar isso, né? Então, o que eu faço com essa informação? E aí fica aquele convite, né, para ficar o cérebro ali remoendo e ficar pensando, e agora que eu sei que eu tenho que iluminar alguma coisa, e vamos lá iluminar então, e tal, eu acho que já volta para o estado em que eu estou tentando ser o farol apagado, né? Então já volta a focar em querer resolver coisa fora, quando entendo que está bem alinhado com o que a Su falou mesmo. Esquece essa preocupação de que eu tenho que fazer alguma coisa para alguém e foca no coração, foca numa ação de cada vez, né, na presença, igual a Maria José falou, e naturalmente as coisas vão acontecer. Eu tenho certeza que eu, de frente para uma televisão assistindo Fantástico, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu tenho certeza de várias coisas que não fazem sentido. Então, só o fato de eu não fazer essas coisas que eu acredito não fazerem sentido, naturalmente vão restar outras que façam. E assim, um dia vai passando, as horas vão passando, eu vou tomando as minhas atitudes e digamos, vencendo as etapas aí, quaisquer que elas sejam. Eu concordo, assim, a Sueli falou bem, né? Eu acho que é transcender, eu acho que na realidade é você vencer você mesma, né? E se perceber, né, na arrogância, na ignorância, que ele falou muito, né? Na prepotência, né, que a gente acaba sendo e não percebe, né? E, uma das coisas que eu mais percebo, assim, que eu levo assim, na minha vida é se mostrar na presença, assim, é se perceber naquilo, sabe? Exatamente isso. Às vezes eu percebo tomando aquela atitude, mas assim, poxa vida, por que eu tomei essa mesma atitude que eu sei que isso não vai levar a nada? E tem aquela ação, mas não, eu procuro assim, não me cobrar e ficar mais atenta, porque vai retornar de novo. Aquilo vai acontecer de novo, de uma outra forma. É ficar atenta às atitudes, mas é exatamente isso, o olhar para dentro. Mas por que que eu acabo tomando essa mesma atitude? Por que que eu faço a mesma coisa? Por que a pessoa teve essa reação, mas eu tive essa? Mas por quê? Por que que ela teve essa? E por que que eu tive? Então, é um questionamento dentro de mim, não de cobrança, mas de uma forma de compreender, de entender as minhas ações até a ação do outro. Porque quando você começa a entender você, as suas ações e o olhar para o outro, o olhar muda.
eu já percebi isso, o olhar muda. Não é que o outro é pior, você é melhor, não, mas você olha com exatamente isso, com o coração. Você compreende mais a atitude que o outro está tendo aquilo, entendeu? Então, eu acho que é mais fácil de você lidar com aquilo tudo. E é isso. Mais alguém falar alguma coisa? Teve alguma percepção, algum entendimento, alguma fala? Porque ele fala uma coisa também muito importante, que só nós podemos nos salvar, né? De nós mesmos, de tudo isso, né? Dessa arrogância, dessa ignorância, e é só olhando, só a gente se olhando para dentro e vendo, né? Se percebendo nisso, né? E daí, e o que fazer, né? Eu falei assim, agora percebi isso, tá? Fui arrogante, fui ignorante. Agora olhando aqui, e eu percebo isso. E o que que eu faço com isso, né? Quando eu percebo essa minha arrogância, né? Aquela atitude, precisava ser tanto assim? Tinha necessidade por isso? O porquê disso? Por que que eu fiz assim? Por que que mexeu? Por que que tocou dentro de mim? Então, é olhar para mim e, através disso, também olhar para o outro, né? Esse exemplo que você está dando é justamente não trazer o auto-julgamento, porque fez como essa ou aquela. É somente observar. Assim como a raiva, como o medo, como qualquer outro sentimento, a arrogância também. É olhar e perceber que ela está ali. Não, e às vezes você não sabe, já percebi, você não sabe nem por quê, mas aí eu também falo assim, não, tudo bem. Não sei por quê, mas também tudo bem. E vamos observar, porque vai retornar. Certamente aquela vai retornar de novo, até você aprender. Mas até que na sua fala me fez pensar em algumas situações que a reflexão para do passado, não com esse olhar de culpa, como você disse, né? Mas para identificar os gatilhos, né? Então, eu agi dessa forma. Qual foi o gatilho que me provocou essa atitude, né? E aí, quando eu consigo identificar, acho que o primeiro passo é esse, eu ter a consciência de perceber que uma coisa aconteceu, né? Depois eu ter a consciência, eu consegui identificar o gatilho que me provocou aquela reação, que eu não respondi à situação, eu reagi, né? De forma, sei lá. E a reflexão de como poderia ser diferente, mas não para me culpar, e sim para pensar numa próxima situação, se eu estou mais atento ao gatilho, na hora que ele vem, se eu já refletir sobre aquela situação, eu tenho mais chance de passar a responder à situação e não mais a reagir. E acho que assim, vai acontecer várias vezes, mas se eu estiver sempre prestando atenção e descobrindo esses gatilhos e exercitando essa resposta, né, adequada à situação, acho que vai acontecer menos vezes, né? Ou eu vou ficando mais atento aos poucos. Não, as coisas depois vão se tornando tão normal que já não vai fazer mais, porque aquela atitude ali passa a ser uma atitude. Então, aí é onde você tem o entendimento daquilo ali, entendeu? Aí, mesmo que aconteça, mas vai passar. É como a onda, entendeu? Vai e passa, né? Tem mais alguma anotação, Madava?
Eu acho que acho que nós falamos tudo aqui. É do coração, né? Se sentir bem, ser um ponto de luz. E uma coisa que ele falou até no final, que eu acho que essa leitura que ele fez no final, essa leitura não, eu que escrevi que ia fazer a leitura, de ser, de, de você ser enxergar a si mesmo. Posso ler? Vou ler. Quando eu me abro para receber Deus em mim, ele também se abre para ser recebido por ti. E nós recebemos e vibramos juntos, e bebemos deste mesmo cálice. E é esse, sim, o verdadeiro cálice da eterna aliança. Aliança entre o que nunca teve início e nunca terá fim. Que é o amor, né? É o amor verdadeiro daqui, ó. Que ele fala que a gente é uma ligação direta com o Pai. Nós somos uma ligação direta. Então, é aqui e a todos. Então, não tem nem menos nem mais. Somos todos iguais, somos todos juntos. Então, é uma ligação só. Então, e ele continuou. Como um indivíduo consegue transformar toda uma comunidade? A partir do momento que enxerga em si mesmo um propósito dentro do seu próprio coração. Então, o que é esse propósito que a gente busca? Eu vejo assim, o propósito é ser a luz, é ser o amor. Não importa que você seja um terapeuta, não importa que você vai ser um grande advogado, um médico, um enfermeiro, ou uma dona de casa, ou uma simples ajudante de cozinha, nada, não importa. Se você está na rua vendendo uma bala no sinal, não importa. O que importa é o que você carrega dentro de você. É a luz que você leva, é o coração que você é, nas suas atitudes, nos seus atos, é onde você se abre. Então, é a partir do momento que você se abre, que permita que o Pai faça morada dentro de você, dentro do seu coração, né? Aqui dentro, que aquilo que você ali sim você está fazendo o seu propósito, que é ser o amor, é ser a luz. E foi esse o entendimento que eu tive. Baia, você quer falar? Complementando o que a Maria José trouxe aí, tem um trecho que ele fala, eu escrevi mais ou menos como eu lembrava, tá? E coloquei no bate-papo aí, mas que ele traz né, que aqueles que a gente está esperando para salvar, porque isso é um padrão, né? Que ele se repete aí, inclusive para muitas pessoas ainda esperando que alguém venha trazer a salvação, né? Então ele traz isso muito claro, né? Que aqueles que a gente já está esperando já estão aqui, né? Que cada um tem seu rosto, cada um tem sua cor, né? Que somos nós mesmos, né? Então existe um fogo, né? Esse fogo que ele queima dentro da gente, que muitas vezes a gente não sabe nem o que é aquilo que está acontecendo, mas a gente tem esse impulso, né? E esse fogo queimando dentro, e justamente é um fogo para o bem, né? Para que a gente realize o bem. Porque se a gente vê, às vezes gera um incômodo de algo que você vê e fala assim, não, não precisa ser dessa forma, pode ser diferente, né? Então, porque muitas vezes não se age, né? Não tem esse movimento da ação. Se você vê que precisa da verdade ser levado ali, né? Muitas vezes ainda, eu falo da humanidade ainda, tem muito um padrão, né? De se cegar
mesmo, ou fingir que não está vendo, porque eu não tenho nada a ver com isso. Só que esquece, né, que a gente é esse todo. Então, o que acontece com um está acontecendo comigo também, né? E então, se a gente é capaz de olhar para isso, né, e aí não do auto-julgamento, mas uma própria compaixão consigo mesmo, porque quantas vezes, né, e aí eu trago isso para mim, quantas vezes eu também vi coisas erradas acontecendo e me calei, né? Então, se a gente não sabe por onde começar, né, porque não tem como eu querer mudar o outro, mas é começar por mim mesma, né? Então, ele traz isso muito claro, né, de trazer esse fogo para dentro do coração e deixar com que ele queime, né? Para que a gente queime todo o auto-julgamento, e não só o auto-julgamento, porque se eu julgo o outro, eu estou me julgando também, né? Às vezes eu tô vendo algo ali que eu estou apontando o dedo, mas eu estou apontando 3 para mim. Então, para mudar, né, não tem uma resposta fora. Enquanto eu ficar buscando caminhos, comparando o meu caminho com o do outro, eu nunca vou encontrar essa verdade que está dentro do coração. Qual é esse fogo que queima através de mim, né? Então, se existe essa grande colmeia, né? Então, cada abelha dessa colmeia tem a sua função, né? E essa função a gente encontra dentro do coração, é esse fogo que queima, e para que a gente seja contribuição, né? Dentro desse organismo que é muito maior do que um eu, né? Então, essa fala que ele traz, né, que a nova terra precisa de verdade, eu acho que parte muito mais dessa verdade, da gente ser verdade com a gente mesmo, né? De que forma eu posso ser maior contribuição para mim e para o outro, né? Sem um olhar de separação, né? Porque quando eu ainda falo um outro, tô falando de uma forma que parece da separação, mas não é isso, né? Porque se eu consigo trazer o meu melhor, naturalmente, isso vai reverberar, né, nesse todo. Então, não importa, né, com todos os meus erros e acertos, porque muitas vezes a gente se julga colocando que está errando, mas até um erro ele está sendo contribuição para algo, né? Que algo é esse? Não sei. Mas muitas vezes pode acontecer, né? Às vezes ele precisava acontecer naquela hora. Então, é isso. E sejamos a mudança que viemos ser no mundo, né? Que você falou, né, Vivi? É exatamente, que cada um consiga encontrar em si mesmo, né? Não ficar esperando que alguém venha me dizer qual que é o meu papel ou que o outro, né? Eu olhando para o papel do outro e querendo fazer o mesmo papel do outro. Não faz sentido. Cada um tem é, é, essa mudança dentro de si, né? E que a gente seja isso, né? Então, uma das frases que sempre me marcou muito, que foi uma das, assim, em conversa com o Saulo, que ele falou comigo, né? A gente conversando e eu, na hora, eu trouxe esse entendimento, que se eu sinto falta de algo, é porque eu tenho esse algo internamente para oferecer. Então, existe a minha responsabilidade com isso. Porque se eu estou vendo que está faltando algo, é porque a, eu tenho isso em mim para poder oferecer. E o que eu faço com isso, né? Então, eu fico esperando que o outro traga isso, ou eu me coloco a serviço, né, de forma abnegada para ser essa mudança, né, e trazer aquilo que precisa ser trazido ali, ser manifesto ali. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém, pessoal? Mary Jose, Oi. tem mais algo a colocar?
do seu Não, estudo? assim, a gente falou um pouquinho de cada coisa, que é isso. A gente precisa vencer a gente mesma, olhar mais para a gente, dentro, somos nós com nós mesmos, né? É sermos a mudança, que quando a gente olha mais para a gente vai aprender mais a olhar mais para o outro, e não é querendo ajudar o outro se a gente não ajudar nós mesmos, né? E é isso, cada um fala um pouquinho, é isso. Obrigada a todos. Gratidão a você e a todos também. Lembrando que retomamos hoje, né, o grupo de estudo discipulado. E o próximo estudo será dia 24 de julho. Candidatem-se a fazer o próximo estudo. Ovani, você abriu a câmera, você quer falar? Dá um oi aí pro povo. É só oi, eu acabei de chegar em casa, eu estava na estrada, por isso que eu estava quietinho. Tá bom. Então, candidatem-se. Né? Mensalmente a gente tem um estudo. Esse mês teremos 2. Vocês já podem pensar aí no tema de vocês, para que a gente movimente, porque traz muito entendimento, né? A partir dos compartilhamentos que a gente vai fazendo. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos. Namastê. Boa semana. E até dia 17 por aqui, Satsang, com Saulo. Beijo no coração. Boa semana para todos. E aí, gente, tchau.